a profissão de enfermagem, para que a gente possa mostrar, porque talvez de todas as categorias da saúde que estão sofrendo impacto sobre essa formação, a enfermagem seja a mais prejudicada e é aquela que lida diretamente com a assistência ao paciente. Então, não é possível que a gente possa prosseguir. Em relação à carga horária de 30 horas, essa pauta também nos é muito cara. Nós entendemos a necessidade dos profissionais de enfermagem, reconhecemos a necessidade da gente valorizá-los do ponto de vista de remuneração, assim como as outras categorias da saúde, e valorizamos a redução dessa carga horária. A questão hoje trazida para o Ministério da Saúde, que nós discutimos com o ministro, com o Ministério da Economia, se dá somente no âmbito da questão econômica, dos recursos que seriam necessários para que a gente possa, de fato, efetivar a redução dessa carga horária, seja no âmbito do Sistema Único de Saúde, e aí público, quanto na área privada. Nós fizemos um estudo com os ministérios, Ministério da Saúde, Ministério da Economia, eu vou pedir o Gustavo para falar a parte técnica desse estudo, mas nós entendemos como muito importante essa questão da redução da carga horária das 30 horas. Nossa única questão que precisa ser discutida com o parlamento, de fato, são os recursos necessários para que a gente possa efetivá-lo do ponto de vista das nossas responsabilidades enquanto gestores. Então, vou passar a palavra para o Gustavo para ele falar um pouquinho do estudo técnico que foi conduzido. Bom dia a todos os parlamentares, representantes das entidades presentes. Bom, a gente tem acompanhado muito essa discussão em relação não somente à carga horária, mas também ao piso, e isso permeia outras questões também, como plano de carreira, como vínculos, diversos vínculos. A gente sabe muito bem, né, que a categoria da enfermagem, isso não é uma prerrogativa também somente da categoria da enfermagem, mas das demais categorias, o exercício de diversos vínculos e cargas horárias. E a gente sabe muito bem que isso tem que ser melhor debatido em âmbito tripartite, inclusive. A gente vem conversando muito sobre o estudo de impacto orçamentário. E aí, quando a gente fala de impacto orçamentário, a gente não vê isso como óbice, muito pelo contrário. Claro, é óbice quando não vem acompanhado junto ao projeto de lei. Aí sim, é importante que todos esses projetos de lei que versam sobre questões que têm um impacto de custo, tanto para o governo federal como estados e municípios, venham acompanhado, claro, de um estudo de impacto orçamentário. E aí a gente tem que diferenciar diferença de estudo de custo e impacto. Né? O impacto, ele é um impacto aquele que o ente consegue absorver, ou seja, a maioria desses profissionais eles têm vínculo aí com estados e municípios. Então, a gente precisa entender um pouco que tipo de impacto esse custo vai gerar no orçamento desses entes, no orçamento de cada estado e de cada município. Então, isso tem que ser melhor debatido para que a gente chegue a uma solução, para que a gente consiga, então, valorizar essa categoria. A gente vem conversando muito, a gente pode até se comprometer aqui. Né? A gente tem um grupo de trabalho, né, que integra a Comissão Intergestores Tripartite, que tem CONAS e CONASEMES, para que a gente possa promover esse estudo mais detalhado em relação ao orçamento de cada ente. Porque algumas questões são trazidas por esses gestores até nós, né? A gente tem que entender que a maioria desses vínculos, de fato, estão, né, com estados e municípios. Então, alguns gestores apresentam preocupações em relação ao gasto com o pessoal, por exemplo. Apresentam a questão da lei de responsabilidade fiscal, né, que eles, inclusive, estão expostos a sanções, né, pelo artigo 169 da Constituição Federal, que apresenta algumas sanções caso esse gasto ultrapasse, né, o teto estabelecido para pessoal. Então, essas questões são apresentadas para o Ministério da Saúde, são discutidas e têm que ser melhor debatidas entre os gestores para que a gente consiga chegar a uma solução, a um piso factível, né, que tenha condição de ser executado. Né? A preocupação dos gestores, né, é justamente essa, de que eles não consigam adequar isso ao gasto com o pessoal. Né? A gente simplesmente passa essa mensagem aqui e se compromete a discutir, né, com gestores estaduais e municipais para que a gente consiga chegar a uma solução mais factível. Uma outra questão apresentada também em relação ao piso, para que a gente consiga chegar a um piso factível, né, e que seja possível implementar planos de carreira. Né? Acho que plano de carreira é uma questão que a gente tem que ter uma preocupação no território nacional, e como a gente sabe, o plano de carreira apresenta não só questões relacionadas à qualificação profissional, à avaliação de desempenho, mas também ao progresso de sua remuneração. Então, é importante encontrar um piso, né, em que haja um consenso para que não se inviabilize, inclusive, a implementação de plano de carreira desses profissionais, para que haja possibilidade de haver uma progressão ao longo do tempo. Então, essas questões são importantes, né? Então, volto a dizer, não é somente custo, e volto a dizer que o impacto orçamentário
né, fora do ponto de vista jurídico do projeto de lei, mas assim, do ponto de vista administrativo e de gestão, não é um óbice, né? É, na verdade, uma discussão que a gente precisa fazer e é a solução para esse problema. A gente precisa mostrar, então, que existe um caminho e existe um orçamento e que os gestores estaduais e municipais possam absorver esse impacto, né? A gente conseguindo demonstrar isso, a gente consegue seguir com tranquilidade e promover essa valorização que a gente tanto quer, dessa redução da carga horária para valorizar a categoria da enfermagem, e não somente a categoria da enfermagem, a gente está valorizando o SUS, que é o que a gente mais quer. Ok, doutora Carmen, nós seguimos à disposição. Se a senhora quiser que a gente faça mais algum tipo de complementação das nossas falas, seguimos aqui à disposição. Muito obrigada, senhora secretária de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. Nós já estamos com os deputados inscritos. Só antes eu vou fazer algumas considerações. A nossa audiência pública hoje trouxe o Ministério da Saúde e as entidades por uma questão muito lógica, né? Nós sabemos que parte do financiamento das ações de serviços de saúde de estados e municípios são através dos repasses do Ministério da Saúde, através do programa, por exemplo, o programa Saúde da Família e outros programas, em especial, o grande volume no setor público, na grande maioria dos municípios, está na atenção básica. Então, o debate está se iniciando, pelo menos aqui na Câmara, pela Comissão de Seguridade Social e Família, junto com o Ministério da Saúde, porque senão nós vamos correr o risco de ficar no jogo, o município não tem recurso, o Estado não tem recurso, a União não tem recurso. Então, os estudos, Gustavo, eles precisam também inserir qual é o impacto que o Ministério da Saúde terá que ter no seu orçamento, ou seja, qual é o valor no seu orçamento para que a gente possa avançar nesse assunto. Senão nós vamos ficar mais aí 20 anos discutindo isso, que nós estamos sob a égide da Emenda Constitucional 95, a rede hospitalar filantrópica prestadora de serviço vai dizer que não tem como, e é verdade, a gente tem um levantamento dos custos dos hospitais filantrópicos, o que o SUS repassa, cobre em média 60% a 65% das despesas, por isso que ele está discutindo com o Ministério. O maior impacto, para mim, tem que ser debatido com o Ministério da Saúde, como ele vai fazer para garantir os recursos, e ele precisa, e aí por isso que o Parlamento está aqui, garantir os recursos para readequar o repasse para os prestadores de serviços filantrópicos, para os gestores estaduais e municipais de saúde. Senão, doutor Antônio Marcos, eu tenho a preocupação que os projetos de lei não conseguirão tramitar até o final, como aconteceram até este momento. Lembrando, né, e aqui a gente precisa lembrar disso, o 2295, quando do primeiro para o segundo turno, os candidatos eram a ex-presidente Dilma, na condição de candidata, e o ex-senador Serra eram os candidatos à presidência da República. Ambos, e esse evento foi em Santa Catarina, ambos assinaram um termo de compromisso de implementação do projeto de lei 2295 de 2000, que era para a gente ter a nossa jornada de trabalho de 30 horas. Então, passou-se o mandato, passou-se o segundo mandato, não foi possível, nós já estamos aí, né, deste período já com o terceiro mandato no ano que vem se encerrando, de presidentes, e a gente não consegue avançar. Compreendo, nós temos a Emenda Constitucional 95, e eu preciso dizer para os meus colegas, como parlamentar que aqui estou, a única enfermeira desta casa, se nós não discutirmos junto a questão do financiamento, este PL corre o risco de ir para o plenário de novo, e nós não conseguimos avançar como das duas vezes que foram. Porque o 2295 ele está pronto para ser deliberado no plenário. Ele não precisa mais passar por comissões. Ele já agora ele já passou por todas as comissões, precisa retornar ao plenário. Ele foi, sim, 2 vezes, com muita intensidade para o plenário, e nós não conseguimos avançar com ele. Por isso que este grupo de trabalho, Antônio Marcos, que foi constituído a partir da nossa representação dos projetos que estão no Senado, precisam também se agregar
E aí aqui eu já quero fazer uma proposta, que nós tínhamos lá atrás alguns grupos de trabalho junto ao Ministério da Saúde, que daí o Ministério da Saúde junto com o CONAS, CONASEMES, né, e vão precisar implementar, mas a gente não tem mais muito tempo. Eu estou aqui recebendo inúmeras considerações, o volume de considerações por parte dos nossos internautas é que eles não querem mais que a gente fique falando, né, desses encaminhamentos, eles querem uma ação prática, só que para a gente ter uma ação prática, a gente precisa ter segurança de levar para o plenário e ser aprovado, caso contrário, esses projetos caem, e aí tem que se reiniciar na próxima legislatura todo um trabalho